Olá, estamos de volta e eu quero lhe agradecer imensamente por me acompanhar nesta jornada. E nesse episódio nós vamos conversar sobre restaurações do tipo classe 5, o que implica principalmente as ocorrências de falhas neste tipo de restauração. Primeira coisa eu queria dizer para vocês que muitas vezes eu não entendo os clínicos que não restauram classe 5 no seu consultório, haja visto que a ocorrência dessas é cada vez maior. Por vários fatores, na verdade, são multifatoriais, e aí a dica que eu quero dar para vocês, existe aquilo que eu considero a Bíblia das restaurações do tipo classe 5, que é esse fantástico livro vamos ver se o foco me acha aqui, se ele acha o livro, aqui, foco, beleza. Essa é a Bíblia das restaurações do tipo classe 5, o livro Lesões Cervicais Não Cariosas e Hipersensibilidade Dentinária Cervical, da Quintessence. É dos professores, o meu amigo, o professor Paulo Vinícius Soares e o professor John Grippo. Na verdade, um livro muito rico em informações, diagnóstico, e eu acho que você vai ganhar muito ao adquirir e principalmente fazer a leitura desse livro, que é fantástico. Eu não vou entrar nos pormenores do protocolo do professor Paulo Vinícius, eu vou dar um enfoque um tanto quanto clínico dessas restaurações. E o que eu dizia é que eu não entendo o porquê de alguns clínicos não executarem essas restaurações no consultório. Boa parte delas tem sensibilidade. O paciente apresenta uma lesão cervical, uma perda de estrutura dentária cervical e sensibilidade. E são aqueles pacientes que relatam: doutor, eu não posso comer nada gelado, dá um ventinho, eu sofro demais com esse dente. Quando ele abre a boca para nós e que você simplesmente segura a seringa tríplice, o paciente já quase pula da cadeira. Não, doutor, o senhor não vai jogar aquele ventinho, aquela aguinha no meu dente. E eu tenho certeza que vocês convivem com esse tipo de paciente também. Eu tenho um enfoque clínico, uma divisão clínica dessas ocorrências no meu consultório entre aquelas que doem e aquelas que não doem. As que não doem têm lá os seus motivos, mas as que doem incomodam os pacientes e o paciente chega e ele quer que nós resolvamos o problema da dor. E eu vejo que muitos clínicos, ao invés de restaurar, eles tratam os seus pacientes com cremes dentais para dentes sensíveis. Você vai usar um Colgate sensível, vai usar um Sensodyne, vamos ministrar aqui um verniz dessensibilizante, você vai fazer bochecho com flúor e outras ocorrências. E a pergunta que eu faço é: por que não restaurar? Já visto que a ocorrência de sensibilidade se dá por exposição de dentina. Dentina tem túbulos dentinários em contato direto com a polpa e toda a porção sensitiva do elemento dentário. E a partir do momento que você restaura bem feito, a tendência é que você vá eliminar a sensibilidade dolorosa do seu paciente. Um outro motivo que eu lhe dou como justificativa para realizar restaurações na região cervical é que a perda de estrutura dentária justamente nessa região cervical leva à formação de uma área côncava, próxima do periodonto. Áreas côncavas se tornam como nichos de retenção de placa ou biofilme bacteriano. E isso por si só, se não removido, tende a agravar com um processo inflamatório do tecido gengival e periodonto aos redores do dente. A terceira justificativa que eu lhe dou para realizar restaurações do tipo classe 5 é que, diferente da ampla maioria das coisas, dos procedimentos que nós realizamos no nosso consultório, nós conseguimos fazer isso, incrivelmente falando, de uma forma relativamente rápida. São das poucas coisas que nós realizamos no consultório de forma rápida. Então, isso se torna
produtivo no consultório. E se é produtivo no consultório, também se torna rentável. Então, não vou dizer que é porque é rápido e é produtivo que você deveria cobrar preço barato. Você deve cobrar aquilo que vale uma restauração adesiva com todo o seu conhecimento, com toda a sua técnica, com todo o seu empenho e principalmente quando você vai remover aspectos relacionados à dor dos seus pacientes. Isso por si só tem grande valia para os seus pacientes. A pergunta que fica é possível fazer uma restauração do tipo classe 5 que dure, que tenha longevidade? E é um relato constante dos meus pacientes, é o seguinte: doutor, eu canso de fazer essas restaurações perto da gengiva, esses degrauzinhos, mas elas não duram muito. Pouco tempo depois elas se soltam, pouco tempo depois voltam os meus problemas. Então, será que vale a pena? Porque eu estou gastando dinheiro à toa para fazer essas restaurações e elas não param. Então, vamos conversar sobre alguns dos motivos principais clínicos que levam à falha dessas restaurações, mas de antemão eu já apresento para vocês nessa fotografia restaurações do tipo classe 5 após 5 anos. São 5 anos nessas 3 classes 5, se dura 5 anos. E com esse aspecto, após 5 anos, eu acredito que a tendência é durar muito mais. Mas vamos discutir os principais fatores que podem levar à falha dessas restaurações. E eu considero 3 motivos principais para falhas, fracassos de restaurações do tipo classe 5. E essas falhas estão principalmente na conotação delas se soltarem, delas gerarem uma reclamação constante dos pacientes que não venham se fazer, pagar por esse tipo de restauração e elas constantemente se soltarem. Dentre esses 3 motivos principais que eu vou listar estão: primeiro, a não identificação da causa ou das causas, que muitas vezes são multifatoriais. E a remoção desses fatores causais, não adianta nada você restaurar com a melhor resina, com o melhor adesivo, com o melhor fotopolimerizador, se você não remove a causa. E a comparação é simples, pense, aquilo que Deus fez, esmalte e dentina, por algum ou por alguns motivos já se perdeu. Para ter uma uma lesão, uma cavidade do tipo classe 5, é porque houve a perda de estrutura dentária naquela região. E se a estrutura dentária se perdeu, houve algum motivo. O nosso adesivo e a nossa resina estão muito longe, eu não canso de frisar isso, muito longe de se compararem a colinha que Deus fez para colar, esmalte na dentina. Então, não pense que o nosso adesivo e a nossa resina vão superar aquilo que causou este problema de classe 5. Tá? Sejamos humildes nesse ponto. A outra questão é a existência de dentina, muitas vezes dentina hipermineralizada nessa região, que é uma dentina péssima para os nossos procedimentos adesivos. E o terceiro motivo, a terceira razão por que fracassam esse tipo de restaurações é justamente a deficiência, a falta do preparo do profissional que executa essas, e o que vai fazer com que um profissional não preparado para executar restaurações adesivas, elas vão fracassar a curto período de tempo. Então vamos discutir as principais razões e como sanar essas 3 principais razões. A principal causa de lesões cariosas cervicais, a principal causa de lesões cervicais não cariosas que eu vejo a maior causa, a maior ocorrência no consultório é justamente as lesões do tipo abfração, que é um estouro dos prismas de esmalte e, consequentemente, a perda subsequente de tecido dentinário.
mas as lesões de abfração caracteristicamente se dão por interferências, principalmente em movimentos laterais de guia, a falta de guia, principalmente guias caninas, o que leva a interferências em movimentações laterais nesses dentes pré-molares, molares, e esses não foram feitos para receber essas cargas laterais que se refletem como que num ponto de fulcro na região cervical e ocorre esse estouro de prismas de esmalte. Então, todas as vezes que a perda da guia canina possa ter levado à ocorrência dessas lesões cervicais não cariosas, o que nós precisamos é devolver guia canina, se é que essa não existe, ou de repente até realizar um ajuste oclusal por desgaste seletivo. Todas as vezes que nós pudermos fazer de maneira conservadora, devolvendo essa guia canina com resinas compostas ou com lâminas, fragmentos cerâmicos também seria uma outra opção, mas isso só nos é possível realizar de maneira conservadora se o trespasse do paciente nos permitir, se houver espaço para uma colocação, por exemplo, de resina, e essa resina não fique sobremaneira frágil, e também a cerâmica. Se esse espaço não existir para nos proporcionar uma resina ou uma cerâmica com resistência, aquilo que nós deveríamos fazer deveria ser de ordem ortodôntica, indicar os nossos pacientes para movimentação ortodôntica, para devolução da sua guia, ou numa situação mais radical, desgastar os dentes, o que seria pior, desgastar para obtenção de espaço para ter um mínimo de espessura, tanto de resina quanto de cerâmica, para que essa nossa guia artificial possa ter também longevidade. Se você não devolve essa guia, pode ter certeza, pode colar à vontade com o melhor adesivo, o padrão ouro, com a melhor foto, com a melhor resina, vai falhar. A outra questão é a existência, em muitos casos, nessa região, de dentinas hipermineralizadas. São aquelas dentinas absurdamente lisas, que você passa uma sonda, elas têm uma lisura clínica relativa a uma lisura, por exemplo, de esmalte. Normalmente, essas situações de dentina hipermineralizadas, os pacientes não têm ocorrência de sensibilidade, esses dentes não doem justamente pela deposição desses minerais nessa região. Essa dentina por si só, ela é péssima, péssima das péssimas para a adesão, independente do recurso que você utilize. Aquilo que nós podemos, em termos de adesão, melhorar um pouco o padrão de união nessa região é a utilização de sistemas adesivos que contenham um monômero fosfatado MDP, como, por exemplo, o Clearfield SE Bond, porque nós teríamos como forma de união também uma ligação química dessa MDP com os íons de cálcio, que pode favorecer a nossa adesão. Mas lembre-se que quando nós colamos uma restauração do tipo classe 5, dificilmente nós iremos colar somente em dentina. Então nós teríamos também uma região de esmalte, se você executa um bisel nesse esmalte, que seria um tanto quanto favorável também para estabilizar a sua restauração. O que pode haver se você remover os fatores etiológicos e promoveu dentro das possibilidades uma ótima união da sua resina, é que ela se mantém estável, mas dependendo dos hábitos do paciente, algumas fendas na região mais cervical podem levar a um manchamento precoce da restauração. Mas eu diria que ela soltar se torna muito difícil. E essas fendas cervicais em área de dentina, eu sempre costumo dizer, na
guerra, no cabo de guerra entre força de união de margem em dentina e estresse por contração de polimerização da resina, a união à dentina sempre perde, o que acaba levando à formação de microfendas nessas margens em dentina, não necessariamente com ocorrências deletérias, dependendo dos hábitos e manutenções por parte dos pacientes. Então essa seria a dica. Sânzio, eu posso asperizar a superfície dessa dentina hipermineralizada? Melhora? Melhora um pouco. Com o que a gente poderia asperizar? Uma ponta diamantada, um jateamento com óxido de alumínio? Dá uma melhoradinha, mas dizer que ela passa a se tornar um bom substrato para adesão, vai uma distância grande. E o terceiro fator seria a deficiência profissional. Infelizmente, essa é a realidade. A maioria dos clínicos acha que sabe fazer resina e não a executa de maneira bem feita, e as restaurações acabam falhando por deficiência adesiva, por falha técnica de adesão, falha técnica de fotopolimerização, falta de domínio por parte do clínico. E o clínico que executa esse tipo de restauração e costuma ter falhas, normalmente por não remoção da causa, já é uma espécie de deficiência técnica da parte do clínico, a não identificação dos fatores causais. Então vamos para uma sequência clínica mostrando como que nós restauramos esse tipo de situação. Você pode realizá-la sob isolamento absoluto ou sob um bom isolamento relativo, desde que você controle os principais fatores que possam contaminar a sua restauração. Restaurações do tipo adesiva não aceitam contaminação por saliva, contaminação por sangue. O importante é que você controle esses fatores. Neste caso, eu realizei um isolamento absoluto com grampos 212 do tipo modificados para estabilidade do lençol na região cervical, estabilidade também desses grampos. Alguém pode me perguntar, como sempre me perguntam nas aulas, Sânzio, o que é esse branquinho ali na região das papilas? É uma fita do tipo veda-rosca que eu coloquei porque o meu lençol de borracha, na hora que eu fui introduzir, ele rasgou, perfurou. Então nós podemos também nos fazer valer desse artifício para amenizar, não ter que remover o isolamento. Eu faço um vedamento, de repente, dessas pequenas perfurações do lençol com uma fita do tipo veda-rosca. Estou com uma ponta diamantada, executando um bisel, quebrando aquele ângulo agudo na região do esmalte, um bisel de aproximadamente 2 milímetros. Estou fazendo também um jateamento com óxido de alumínio, o famoso microet, para uma limpeza superficial e melhorar o padrão de união de adesão, tanto em esmalte quanto em dentina. E vou utilizar um sistema adesivo do tipo autocondicionante, onde eu fiz única e exclusivamente o condicionamento ácido do esmalte. Sempre leve esse condicionamento ácido do esmalte bem além da região do bisel, porque você pode, durante o processo de escultura, pincelamento da resina, levar a resina um pouco além da área que você condicionou. E se você não leva o seu condicionamento além para simplesmente se prever, se antever a regiões que você possa levar a sua resina, existe um risco da formação daquelas linhas brancas que dificilmente você vai remover, a não ser que você faça um novo reparo, asperização, novo condicionamento ácido e adesivo. Então, sempre leve o condicionamento ácido bem além daquela área que você está trabalhando com adesão. Então, condicionamento 30 segundos, única e exclusivamente do esmalte. Essa prática de utilização de sistemas autocondicionantes ou até mesmo sistemas universais com condicionamento única e exclusivamente de esmalte, elas podem ser favoráveis principalmente naqueles pacientes que têm histórico de sensibilidade nessas regiões cervicais. Lavamos, secamos bem o ácido, o condicionamento com ácido e vamos aplicar o sistema adesivo com
com um esfregaço, principalmente várias camadas, um esfregaço de no mínimo 30 segundos na região de dentina, espalhando esse sistema adesivo também para a região do esmalte. Vamos secar para volatilizar o solvente, acelerar essa volatilização. Uma boa fotopolimerização, no mínimo 30 segundos, com um ótimo aparelho fotopolimerizador. Não vou me cansar de repetir essa frase. Fotopolimerizador tem que ser ótimo. E nós podemos executar de maneira simples essa restauração do tipo classe 5 com uma cor única, principalmente com aquelas resinas do tipo corpo, body. As cores que eu diria mais utilizadas, e vai a dica para você, para essas regiões cervicais, são A3 e A3,5. Vão ser aquelas que você vai utilizar. Se são restaurações classe 5 do tipo médias a rasas, você pode executar isso com um único incremento, adaptando bem com a espátula, alisando bem com o pincel, e nesse caso um isolamento absoluto com esse grampo 212 modificado, ele te possibilita esse acesso com mais segurança. Se você faz com isolamento relativo, você tem o risco de esbarrar, por exemplo, a espátula na gengiva, traumatizar, sangrar e criar um problema para o seu procedimento. Então, alisamos bem, o importante é não deixar degrau. Após a certeza de que você esculpiu e alisou bem a sua resina, fotopolimerize, dê uma pré-fotopolimerização, em seguida aplicamos um gel para bloquear o oxigênio na superfície e a polimerização final no mínimo 60 segundos. Vamos para um protocolo de acabamento e polimento das nossas restaurações e o resultado final é esse. Obviamente que isso só tem perspectiva de longevidade, de durabilidade, se eu removo os fatores etiológicos. E nesse caso era justamente a falta de guia canina, que eu proporcionei a devolução dessa guia. Observem a foto do mesmo caso, eu reconstituí a guia com resina composta e aí nós desocluímos esses dentes posteriores e temos maior segurança para executar essas restaurações do tipo classe 5. Para finalizar, eu queria fazer uma abordagem que é a seguinte: em muitos desses casos, existe também a indicação, ou teria um prognóstico favorável para a realização de enxertos gengivais para recobrimento dessas áreas. E eu diria para vocês, mesmo para os enxertos gengivais, você tem que remover fator etiológico, senão a perspectiva dele é limitada. E muitas vezes o paciente ele opta por não realizar enxertos. Ele resolve, não, doutor, não quero passar por esse procedimento, existe uma outra opção, e a opção pode ser que seja restauradora. Tá? Espero que você tenha gostado, que essa aula também tenha lhe proporcionado dicas que você possa utilizar no seu dia a dia. Se você gostou, por favor, compartilhe. Se você gostou, por favor, deixe o seu comentário na área de comentários. Se você gostou, critique, elogie. Se tiver dúvidas também, coloque na área de comentários. Eu vou responder, ter o maior prazer de esclarecer as suas dúvidas. Agradeço mais uma vez pelo seu tempo, a sua disposição em assistir essa aula. Espero que esteja comigo numa próxima oportunidade. Um grande beijo, fique com Deus. Até a próxima.